Gente, essa é daquelas que eu amo gravar. Sogra é parente? Olha, vamos por partes, para a gente entender quando é, quando não é. E como, de toda forma, é o respeito que vai nos tirar de confusões, fazer com que as coisas sigam bem nas nossas vidas, entende? Juntos ou separados. Ok, vamos lá. Aí eu vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, assistirem outros vídeos. Tem sempre uma oferta de um outro vídeo que tem a ver com o tema no final desse. Um joinha, uma pergunta, enviar para alguém que vocês gostam. São tantas as formas de colaborar com esse trabalho, né? Com o crescimento dessa visão sistêmica que nos ajuda a compreender um pouco melhor como a vida funciona, para que o amor dê certo, para que a gente viva em paz, ok? Então vamos lá. Olha o seguinte, primeira coisa, se é sogra, se você está namorando com alguém, não é sua sogra, você está namorando com o filho de alguém. Se você desejou e decidiu constituir família com o filho de alguém, ou constituiu por um evento esporádico, e aí você tem essa, essa que seria sua sogra, se você oficializasse apenas um relacionamento, passa a ser a avó do seu filho. Porque o filho dela, embora não seja seu marido, nos termos de um casamento, passa a ser o pai do seu filho. Mesmo que depois ele não esteja junto na criação desse filho, ele é o pai biológico desse filho. Então, hoje a gente lida com famílias múltiplas. Tem pai biológico, tem pai de criação, pai adotivo, que é o novo parceiro da mãe. São várias possibilidades. Mas biologicamente, ela é a avó do seu filho. Agora, vamos que você não tenha filhos, que você tem um relacionamento com alguém, né? Ela é a mãe desse companheiro seu, ou a mãe dessa companheira sua. E os problemas que eles têm um com o outro, como pai, como mãe e filho, são questões muito na raiz da identidade dele. Aí, quando eu julgo essa mãe da minha companheira, do meu companheiro, de certa forma eu estou julgando ele, que pé de manga não dá jaca, né? E às vezes a gente é levado para esse julgamento pelas histórias que a gente escuta, porque a gente, quando fica adulta, a gente começa. Aliás, já na adolescência a gente já começa a ver os defeitos dos nossos pais. Às vezes até antes da adolescência. E, e a gente se ressente disso. E hoje a gente tem uma cultura psicológica, uma fala, como se todos os nossos problemas, a culpa fosse das dificuldades dos nossos pais, dos limites deles, dos defeitos deles. Aí eu acho que qualquer pessoa com 20 anos já sabe que quantas coisas que quer fazer e não dá conta de fazer. De ter consciência disso, sabe? E aí, assim, eu não concordar com os meus pais, eu saber que em determinados aspectos, meu pai ou minha mãe chegavam no nível da crueldade no relacionamento comigo, ou com meus irmãos, ou com as pessoas em geral, ok. Ninguém vira santo porque teve filho, não, entendeu? Antes de sermos pai, mãe, sejam nossos pais ou do nosso companheiro, do nosso parceiro, somos seres humanos, com luz e sombra. Então, assim, sogra é parente? A nível de respeito pelo meu parceiro, sim. Só eu respeito, é a sua mãe, do jeito que ela é. Eu sinto muito que nisso ou naquilo ela tenha sido muito difícil. A gente sair de ser levado para um emocionalismo, sabe aquela coisa? Que daí a gente fica com raiva da pessoa. Olha, eu, assim, estou falando, gente, porque eu gerencio isso em mim. Eu tomo até cuidado com o que eu escuto. Porque eu sou aquela pessoa que, se alguém vem, uma pessoa que é muito próxima a mim,
e começa a fazer queixas do outro e coisas que realmente são reais, que o outro realmente faz aquilo, eu tenho que ter esse trabalho de me distanciar para não tomar as dores dela. Senão a pessoa vai aparecer na minha frente e eu vou, entendeu? Compreende? Então a gente se mistura muito. A gente, às vezes, essa coisa do justiceiro, às vezes, é muito forte na gente. E aí o outro já vem fazer queixa na gente e a gente já toma as dores dele. E aí fica contra a mãe dele. Você ficar com mãe não se substitui. Você ficar contra a mãe, você ficar contra a sua sogra, você querer ocupar o lugar dela, corrigir o que ela fez errado. Isso destrói o casamento. Isso destrói o relacionamento. Tá certo? Então, assim, saber ouvir, reconhecer, foi isso foi difícil para você, sua mãe tem essa característica, mas você agora é você, você é um adulto, você já é independente, você pode ficar independente, tá certo? Você pode viver diferente, você pode pensar diferente, você pode fazer diferente. E aí buscar estratégias aí para se relacionar melhor com essas memórias, porque aqui a gente fala o tempo inteiro tanto que essas memórias, às vezes o significado que nós damos a essas memórias é que transformam aquilo num trauma. E a gente fica fazendo assim, sabe, tirar a casquinha da ferida? Hoje eu não estou mais lá para minha mãe fazer aquilo comigo ou para o meu pai fazer aquilo comigo, mas mesmo assim eu fico o tempo inteiro lembrando daquilo, e o meu cérebro, cada vez que eu fico repetindo e lembrando daquilo, para o meu cérebro é como se estivesse acontecendo de novo. Hoje a neurociência aprendeu um pouco, ajuda demais a gente. Então, falar assim, pobre, sogra não é parente, se coloque no lugar dela. Se você ama tanto o filho dela, ou se você escolheu o filho dela e já nem ama mais, tudo bem, acontece. Antes achava que amava e agora já percebe que nem é tanto assim. Isso aí acontece, gente. Agora, você nem teria encontrado esse homem se não fosse essa mulher. Porque é, ela veio antes para ele existir. E se você tem um filho com ele, esse filho só existe porque ela também existiu, o filho dela existiu, e agora o seu filho é esse filho. Ah, eu amo meu filho. Compreende? Então, essa ampliação do nosso coração, essa inclusão do outro, com as diferenças dele, porque os nossos sistemas, nossos pais, a nossa mãe, nosso pai também têm as suas dificuldades. Tá certo? Às vezes a gente dá muito, coloca muito no negativo aquelas dificuldades que são ativas. A gente fica esquecendo o tanto que a agressividade passiva ela é perniciosa. Às vezes a agressividade passiva de uma pessoa na nossa família, gente, ela é uma placa tectônica, sim, e a gente não tem por onde pegar, porque a agressividade passiva, ativa, ela é visível, todo mundo vê. Todo mundo vê o grito, ouve as falas, vê os comportamentos, mas aquilo que está assim, enrustido, sabe? Numa camada, um monte de camada de polidez e de bondade, de hipocrisia, é muito difícil de ser percebido. Não tem por onde pegar. Quando você fala, a pessoa fala: Não, mas do que você está falando? Nossa, mas como assim? Eu? Do que você está falando? Eu nunca falei isso, eu nunca fiz. Só que nós estamos conectados pelo coração. A gente sente, gente. A gente sente. Nós somos seres sensíveis, nós somos seres afetivos, tudo nos afeta. Não precisa ser dito. Muita coisa não precisa ser dita. Então, compreende assim. Sim, de certa forma, dependendo das circunstâncias, quando envolve família, você escolheu a avó, consciente ou inconscientemente, você escolheu a avó do seu filho. E ter avó é bom demais. Hoje eu sou avó. Ser avó. Meus filhos até ficam um pouco estressados, ficavam um pouco estressados, porque eu queria tanto ser avó, que eles achavam às vezes que isso era uma pressão, né? E hoje eu tenho 3 netas diretas e 2 netos de adoção. Meu filho casou com uma pessoa que já tinha 2 crianças, então eu tenho 2 netos adotivos e a gente ama. E eles nos amam. E eles nos amam, sabe? Esse trabalho sistêmico, ele tem a ver com isso, com a ampliação do nosso coração. Parar de focar tanto no que foi difícil, cuidar do que foi difícil, nas possibilidades que temos hoje de transformar isso.
descobrir as competências que esse relacionamento difícil desenvolveu em nós, nos apropriarmos dessas competências, tá certo? Então, esse negócio do mito da sogra é muito difícil. E, por outro lado, eu sou sogra, né? E a gente também tem que lidar com isso, com a dificuldade, o apego ao nosso filho, o apego à nossa filha, entender que as coisas caminham na frente e que agora eles têm uma família atual, de conseguir soltar. Gente, envolve a todos. Agora, o importante é cada um de nós fazer a sua parte. E quando eu ouço um constelador falando para alguém, sogra não é parente? Não é parente consanguíneo. Para você, mas para o seu filho é. Para o seu companheiro é. Você, a gente às vezes desrespeita os nossos pais e desrespeita os pais do outro. E isso não traz uma coisa boa, porque é a fonte da nossa vida. Agora, como eu vou me relacionar com isso é outro departamento completamente diferente. Como eu vou me relacionar com isso? E isso tem os aspectos positivos e os negativos? Tem, tá certo? Aqui não se trata de ficar fingindo que a lua é queijo, não. Mas é de ser cada coisa no seu lugar. E respeito é bom e muito saudável. Eu falo que o respeito é um tipo de amor extraordinário. Você não precisa concordar, você não precisa gostar, você não precisa fazer igual, mas você respeitar o lugar do outro. E aí você também poder é, sentir esse respeito pelo seu lugar, pelos seus limites, pelas suas possibilidades, ok? Um abraço. Pode comentar aí, pode falar assim, não, eu não concordo, que isso, que aquilo, tudo bem. E certamente, sei lá, você tem as suas razões para pensar dessa forma. Mas a gente poder ampliar, poder olhar a coisa em um pouco mais de distância, incluir também o que é valoroso para o outro, o que é difícil para o outro, ver a necessidade de não precisar continuar jogando lenha na fogueira de uma ferida que já existe, porque isso não vai ajudar na cura, muito pelo contrário, não vai nos ajudar na superação. Eu já nem gosto da palavra cura, que parece que tudo é doença, né? Mas a gente precisa ajustar esses registros de memórias em nós, tá certo? E isso não é doença, mas é algo que precisa ser feito se eu quero uma vida diferente, se eu quero uma vida mais leve, se eu quero uma vida mais tranquila, ok? Um abraço e até a próxima.